Quanta enrolação e quanta falação pra absolutamente nada, ou praticamente nada, vou ser um pouco mais justo, acontece algumas coisas finalmente nesse segundo volume, depois de um primeiro volume que parece que nada avançava. A impressão de avançar até estava ali, mas nada de fato estava avançando. E aqui, a partir do sexto episódio, começa a se encaminhar algumas coisas, a gente começa a ter novas informações, a que custo eu já comento melhor, mas o sétimo episódio vem para mais uma vez, basicamente frear tudo, não deixar a história avançar e deixar tudo para o último episódio, o episódio final de 2 horas. Essa quinta temporada tem mais de 8 horas até agora e praticamente nada mudou, ou muito pouco mudou. Algumas coisas mudaram, mas muito pouco para tanto tempo, para tanta falação, para tanta DR, e o problema é que parece que a gente tá vendo a mesma coisa acontecendo de novo e de novo e de novo. O Dustin explicou pelo menos umas 4 ou 5 vezes o que está acontecendo, o que é o mundo entre mundos. Você pode dizer, não, mas ele está explicando para pessoas diferentes, pessoas que não sabem aquela informação. Elipse, simplesmente dá pra passar tudo isso, mas não. A série, ela quer dar essa sensação de que tem coisas acontecendo, de que ela é importante o suficiente pra ter toda uma nova temporada. É muito triste, porque a 4ª temporada de Stranger Things é muito boa, talvez seja, certamente é a melhor, junto com a primeira. A segunda e a terceira entram um pouco nesse caminho de meio que repetir, meio que as lógicas da primeira, apresentar novos personagens, e agora a gente chega num lugar muito inchado, que tem muitos personagens, a série não consegue dar conta de todos os personagens. O que o Mike, que era o protagonista praticamente no início da primeira temporada, tá fazendo agora? O Mike é uma escada pra muita gente e ele não faz nada. Não só ele. O Lucas tem a relação com a Max pontual. Tirando isso, ele não tem mais nada o que fazer. O Dustin, finalmente encontraram o Dustin, porque o Dustin tava perdidaço o primeiro volume inteiro. Então há essa dificuldade de ficar enfiando cada vez mais personagens, cada vez mais trama, cada vez mais acontecimentos, cada vez mais informações, e meio que nada é resolvido. Tudo é apenas falado e falado e falado e falado e falado. Você acha que eu tô errado? Reassista o 5º episódio. O 5º episódio é basicamente filmado em plano e contraplano, 2 personagens conversando o episódio inteiro. E é o Dustin tendo DR com o Steven, que a gente já viu essa DR no volume 1. A gente já viu várias vezes essa DR. Eles vão debater e discutir a mesma coisa. A série ainda avança em certos momentos, né? Quando vai focar um pouco mais na Max. A Max, ela vai ter uma importância e é o que melhor acontece aqui nesse volume 2. Esse volume 2 que deveria ser esse volume de escada, o volume para resolver tudo e deixar as coisas apenas para o episódio final. Mas na verdade, ele meio que faz isso, mas mais uma vez, a que custo? Ao custo da falação, da falação, da falação, da falação, da falação, e nada de fato parece que está acontecendo. A Max e o Will são os que se salvam, e eu digo isso torcendo o nariz, porque o Will é um personagem que definitivamente eu não gostava dele. Aqui, nessa temporada, eles conseguem finalmente encontrar um personagem que estava meio que perdido nas outras temporadas, conseguem trazer alguns elementos interessantes, principalmente o porquê do Vecna usar essas crianças, como ele usa essas crianças e como ele vinha usando o Will, né? Isso eu acho que fecha bem com todas as outras temporadas. Não acho que seja a temporada que é um desastre como um todo, mas no geral é muito difícil, porque você começa a perceber que eles estão simplesmente te enrolando e te enganando acima de tudo. É essa dinâmica dos estímulos, 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 quando de fato todos esses estímulos, se a gente para pra pensar, eles meio que se perdem, eles meio que estão só ali pra dar uma falsa impressão na gente de que tem coisa acontecendo. Muitos de vocês certamente reclamam nas redes sociais falando de outros filmes e série. Esse filme é muito parado, essa série é muito parada, não acontece nada. Tudo é muito lento. Aqui em Stranger Things você não vai ter essa sensação, porque tem coisa acontecendo o tempo inteiro. São 1000 personagens em 1000 núcleos diferentes, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, e tudo isso não tem peso, tudo isso não tem consequência. Prometiam, inclusive, no começo da temporada, né? Muita gente criticava porque Stranger Things tinha essa ideia de ser algo sempre muito épico, muito perigoso, mas não morre ninguém importante, só morre aqueles personagens que aparecem na temporada e morrem no final da temporada, e falavam, essa temporada vai ser diferente, vai morrer muita gente. Tudo bem, isso pode até acontecer no último episódio, mas até agora
nada basicamente teve consequência. Se a gente para pra pensar, se a gente olha para os 7 episódios até agora, é uma grande enrolação de muito pouca coisa acontecendo. Tira Max e o Will da equação, a gente vê que sobra muito pouca coisa, mas muito pouca coisa mesmo. E até quando a gente foca nesses personagens, sobretudo no Will, parece que a série, ela tá dando volta, ela tá cozinhando pra finalmente mostrar aquilo que a gente já sabe. O Will, ele cria aqui uma grande revelação no momento que deveria ser aquele momento ágil, o momento que, nossa, tá quase, o Rock está quase acabando e a série para toda pra um grande discurso do Will, que é basicamente o que a temporada vinha ensaiando e o que a temporada já tinha repetido, e a gente já tinha compreendido há muito tempo. A maioria daqueles personagens também já deveriam ter compreendido tudo aquilo ao mesmo tempo. Mas ainda assim, tudo tem essa carga épica, tudo tem essa carga de fim do mundo, tudo tem essa carga de finalização, tudo tem essa carga de auto-importância. Esse pra mim talvez seja o grande problema e a grande queda em relação ao começo do que era Stranger Things. Stranger Things tinha muito mais aquela cara de anos 80, tudo era mais leve, tudo até fazia mais sentido não ter tanta consequência assim. Agora não, agora tudo é hiper dramatizado, os personagens vão falar, eles têm que falar quase chorando, tudo precisa ser super importante porque é o final. A gente olha pra Eleven, ela tá lá, a Millie Bob Brown, fazendo um carão, como se ela estivesse fazendo coisa, e é sempre a mesma cara, sempre o mesmo carão. Toda vez que ela aparece, ela tem que fazer carão. Toda vez que o Will aparece, tem que ser esse grande pesar, ele tem que estar chorando, ele tem que estar sofrendo. Todo esse peso, ele meio que não se concretiza em uma narrativa que pouco avança. O que diferencia e o que torna a quarta temporada a melhor, tirando a primeira, ou a melhor desde a primeira temporada, é justamente porque ali a gente tem uma reconfiguração de tudo. A segunda temporada, ela é meio que um remake da primeira, com novos vilõezinhos, novos personagens, novos acontecimentos, mas basicamente a mesma coisa. A terceira, igual. A quarta, não. A quarta meio que muda tudo. E deixa um espaço para essa finalização na quinta temporada. Um espaço que meio que não é muito bem aproveitado até agora. Um espaço que fica muito claro aqui que os irmãos Duffer e o Shawn Levy, eles simplesmente estão cozinhando a gente. Primeira parte, passa um mês, segunda parte, e na verdade a única coisa que de fato vai ser relevante vai ser o último episódio. Tudo bem, mais uma vez, talvez eu esteja sendo injusto. O Will, ele tem uma grande evolução nessa temporada, né? Ele se transforma, o personagem é transformado completamente. Ele ganha a importância que era prometida desde o começo. Por que que ele foi o escolhido desde o início? Agora ganha um corpo. A Max tem o espaço, mas os personagens secundários, a Eleven faz muito pouca coisa. O Hopper faz basicamente muito pouca coisa. Steven, enfim, os personagens eles meio que estão ali, dá a impressão de que eles estão fazendo coisas relevantes, eles até estão descobrindo algumas coisas relevantes, e tudo isso vai ser simplesmente apresentado com personagens falando e falando mais uma vez. Vai passar mais uns 5 anos e ninguém vai conseguir assistir a um filme e entender coisas muito básicas, porque as produções cada vez mais elas fazem isso. Um personagem, ele não só explica uma coisa rapidamente, ele explica aquilo, ele explica de novo e aí ele precisa desenhar. Aqui essa temporada, eu nunca vi isso na minha vida, tantos personagens precisando desenhar coisas na lousa simplesmente pra falar, vocês estão entendendo? E não são só aqueles personagens que tem que entender, é o público entender. Ah, calma aí, você não explicou, não entendeu? Eu vou explicar mais uma vez, vou fazer desenho, vou usar discos, vou usar um monte de coisa pra explicar. O roteiro dessa temporada aqui é uma das coisas mais desastrosas que eu vi em muito tempo, assim, é realmente muito ruim. Esse volume 2 consegue ser ainda mais fraco do que o primeiro ainda era razoável, era aquela introdução e tudo mais. Aqui fica muito escancarado que eles estão simplesmente usando o público, eles estão simplesmente usando essa ânsia do público por Stranger Things, usando essa ânsia de aguardar tanto por essa última temporada, e na verdade a única coisa que vai importar é o episódio final. Até agora, 7 episódios que poderiam facilmente ser transformados em meia hora, em 1 hora, em um episódio tranquilamente. Um filme de 3 horas claramente resolveria essa temporada muito mais fácil do que tudo que vem acontecendo até agora. Mas enfim, é isso, também não vou me alongar mais do que precisa, porque é, como eu disse, uma temporada que ela se alonga muito mais do que ela precisa. Tudo se resume praticamente aqui a enrolação e a falação,
e de fato muito pouca coisa acontece. Mais um desabafo do que um vídeo como eu faço normalmente, até porque esse sistema aqui de dividir a temporada, de fragmentar a temporada em 3 episódios, em 3 partes, ela funciona mais como enrola, coloca um final que todo mundo vai ficar falando por bastante tempo. Enrola, coloca mais um final que todo mundo vai ficar aguardando mais uma semaninha pro episódio final. Então a gente tem basicamente aqui esses 2 plot twists finais em cada uma das partes e o restante uma grande enrolação, personagens muito perdidos. Quando você não tem coragem de dar fim aos seus personagens e você vai acumulando personagens, acumulando tramas, é isso que acontece. Tem uma dificuldade muito grande aqui de lidar com personagens, com tramas, com coisas acontecendo ao mesmo tempo. E aí, pra facilitar tudo isso, o que os irmãos Duffer e o Shawn Levy fazem é justamente colocar esses personagens pra falar tudo. Não vai dar pra mostrar tudo isso acontecendo, então coloca personagens pra ficar falando. O episódio 5 pra mim é muito claro isso. Episódio 5 é um episódio que é DR atrás de DR, atrás de DR, atrás de DR, atrás de DR, e não são coisas novas na maioria das vezes. Na maioria das vezes são coisas que a gente já sabia e que a gente já viu antes. Enfim, não gostei de Stranger Things até agora, é uma grande decepção essa temporada, porque a quarta eu gosto muito em vídeo aqui no canal, acho a quarta realmente muito boa. Aqui uma queda assintosa pra quinta temporada, talvez até agora a pior temporada de Stranger Things, sem sombra de dúvidas, mas tanto faz o que eu tô falando, né? Pros fãs que estão aguardando, pros fãs que já querem gostar, provavelmente vão gostar dessa quinta temporada aqui. Pra mim não rolou. Eu acho que até esse sistema de demorar muito as séries pra sair é algo que vem sendo cada vez mais prejudicial e que acaba sendo muito prejudicial pra Stranger Things também. Uma ideia de que antes a gente tinha aquela lógica de uma temporada, sempre foi assim as séries, né? Uma temporada por ano. Então a gente tá sempre acompanhando aquilo evoluindo. Até quando temporadas se parecem muito, tudo bem, a gente vai ter uma no ano que vem. Agora não, esse lance das temporadas ficarem cada vez mais caras, isso até é algo pra destaque aqui, né? Quando eles vão pro lado do efeito prático, que eles trabalham aqui muito bem, maquiagem do Vecna, alguns lugares específicos ali envolvendo o Vecna, acho que a temporada vai muito bem. Mas é uma temporada, mais uma vez, muito carregada de efeitos visuais e muitos efeitos visuais extremamente mal acabados. Então essa lógica dessas séries que elas vão ficando ou querendo ser grandes demais e demorando para a próxima temporada, vai perdendo interesse. As crianças aqui crescem, muitas coisas que elas fazem como se elas devessem ter 15, 16 anos de idade, não faz mais sentido para os atores, para a maturidade deles. Então acho que essa demora também ajuda muito nessa espécie de perda de interesse, pelo menos pra mim, que vai causando Stranger Things. Acho que isso é uma tendência das séries atualmente, dessas séries muito grandes principalmente. É uma pena, porque a ideia de uma temporada por ano funcionava muito melhor para televisão. É mais uma coisa que prejudica bastante Stranger Things aqui. Enfim, falei muito, fique à vontade para discordar. Peço que o faça numa boa, com educação, vamos bater um papo. Mas também eu sei que muita gente vai ficar revoltado com o meu vídeo, porque é o tipo de coisa que não se pode falar mal, né? Por que você está assistindo se você não está gostando? Bom, porque como eu disse, gostava de Stranger Things, gosto muito da quarta temporada, gosto da primeira temporada, gosto de forma geral do universo, mas essa quinta aqui é muita enganação, mas é muita enganação mesmo. Então por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado para ver as minhas outras redes sociais e corta.